Edmo, prezado irmão senhor Mateus, irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra uma grande solenidade, a solenidade de Pentecostes. Essa solenidade que celebramos então, essa vinda, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, sobre a vida de cada um de nós. Em tudo Deus tem um propósito para cada um de nós. Por que Deus então envia sobre a igreja, envia sobre cada um de nós essa força, esse poder do céu, essa força do céu, que é o Espírito Santo? Esse Deus, da Santíssima Trindade. Por quê? Qual é a necessidade? O porquê? Para quê? A palavra de Deus vai dizer que na torre em Babel, o homem constrói uma cidade e faz uma torre para poder alcançar os céus. E ali então depois aquele mesmo povo que pensava então viver de uma forma absoluta, ele se dispersa. O povo começa a viver a desunião, ele começa a se dispersar, ou seja, se divide. Hoje a gente vê que quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, eles começam então a falar em novas línguas. Eu não quero aqui me deter a questão da renovação carismática, não, mas uma visão mais teológica aqui, o que significa esse falar em novas línguas? Falar em novas línguas, dentro do conceito teológico, significa aquilo que no primeiro momento foi desunido, aquilo que foi dividido, aquilo que foi disperso, começa então a linguagem da unidade, a linguagem do amor. Por isso que então, vários povos de várias regiões, de vários lugares, começam então a falar uma outra língua, começam então todos a se entenderem, mesmo sendo de lugares diferentes, mesmo sendo de regiões diferentes, a linguagem deles era entendida, tanto que começa a perguntar, mas não são galileus? Mas o que está acontecendo? Ou seja, é a própria ação do Espírito Santo que traz a unidade no coração do homem, que traz o amor no coração do homem, então é a linguagem do amor. Por isso que quando Jesus entra, quando os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, o que ele diz? A paz esteja convosco. Pela segunda vez ele repete, a paz esteja convosco. E pela terceira vez o que ele diz? Sopra e diz, recebei o Espírito Santo. Ou seja, a terceira vez já não é a paz, porque ele sopra, já é o próprio Espírito Santo, aquele que vai mover o coração do homem para a paz, aquele que deixa o coração do homem inquieto. O Espírito Santo, o agir do Espírito Santo na nossa vida, ele traz uma inquietação no coração, uma inquietação interna. Que inquietação é essa? Quando o Espírito Santo começa a agir, quando nós permitimos essa ação de Deus na vida de cada um de nós, ele nos deixa inquietos. Inquietos para quê? Inquietos para falar a verdade, inquietos para anunciar o Evangelho, inquietos para fazer o bem, inquietos para sermos testemunhas, inquietos para sermos um Cristo por onde nós passarmos, para sermos reflexo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo ele traz uma inquietação dentro de cada um de nós. Não uma inquietação no sentido de uma perturbação, mas ou seja, ele não nos deixa quieto, ele nos coloca para falar, para fazer, para agir, para testemunhar. Esse é o sinal do Espírito Santo na vida de cada um de nós. E por que muitas pessoas hoje não estão querendo mais viver na graça do Espírito Santo, viver essa vida espiritual? Porque o Espírito Santo nos compromete com a verdade. O Espírito Santo é aquele que age na nossa vida para que as pessoas vivam a verdade. E quando as pessoas não querem viver a verdade, elas não querem viver na graça do Espírito Santo. Elas não querem ser envolvidas pelo poder do Espírito Santo, porque ela quer uma vida de conveniência, ela quer uma vida onde lhe causa satisfação, ou seja, realiza suas vontades. E é exatamente o contrário o agir do Espírito Santo na nossa vida. O agir do Espírito Santo não é para realizar as nossas vontades. Quanto mais o homem realiza as suas vontades, mais fadado ao fracasso ele está. Porque as vontades humanas, elas são contrárias à do Espírito. São Paulo vai falar na carta aos Gálatas, no capítulo 5. As vontades da carne, os desejos da carne, os desejos do Espírito, eles se opõem, eles são contrários. Ou seja, quanto mais eu vivo por mim mesmo, quanto mais eu decido fazer as minhas vontades, o que eu penso, o que eu acho, que eu tenho uma vida de achismo,
ou seja, mais eu procuro um caminho de perdição, mais eu procuro um caminho de erro, mais eu coloco a minha vida nas trevas, exatamente porque aquilo que tem no coração do homem, se for a sua vontade própria, se opõe àquilo que o Espírito Santo quer em cada um de nós. Por isso que viver o Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo possa conduzir a vida de cada um de nós, é um grande desafio. É um grande desafio, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. O tempo onde são oferecidas tantas coisas. E nós somos levados em muitos momentos a termos uma vida de conveniência, ou seja, somente aquilo que me agrada, tem que satisfazer as minhas vontades, tem que satisfazer os meus desejos, tem que atender o que eu penso, tem que atender o que eu quero, e quanto mais nós fizermos isso, me desculpe, mas vai chegar uma hora que nós vamos sair da igreja. Vai chegar uma hora que nós vamos entrar no senso que está acontecendo. Vai chegar uma hora que nós não vamos procurar a verdade, nós vamos procurar aquilo que nos agrada. E procurar a verdade, viver a verdade, se comprometer com a verdade, nem sempre é aquilo que é agradável aos nossos olhos. Pode ser assim algo difícil de entender, mas viver a verdade não é aquilo que nos agrada. Viver a palavra de Deus, viver o Evangelho, viver aquilo que Deus propõe para cada um de nós, muitas das vezes é viver aquilo que Jesus diz: toma a sua cruz e carrega. Vem me seguir, mas tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, é esse comprometimento, é esse despojar-se de si próprio para que possa deixar o Espírito Santo conduzir a vida, para que possa deixar que o Espírito Santo venha transformar a nossa vida, o nosso agir, o nosso testemunho, aquilo que nós fazemos, e colocar em nós uma identidade, colocar em nós uma face, onde as pessoas consigam olhar para nós e possam dizer: ali vai alguém que testemunha o Senhor. Ali, de fato, é imagem e semelhança de Deus, porque as faces estão ficando desfiguradas, mas eu não falo de uma face física, eu falo de uma face espiritual. E como que essa face vai ficando desfigurada? A partir do momento que eu renuncio a essa ação do Espírito Santo na minha vida. Não, isso eu não gosto desse agir do Espírito Santo, esse negócio de orar em língua, de levantar os braços, de bater palma. Não, não é isso. O Espírito Santo é Deus. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, ou seja, é a Santíssima Trindade que nós precisamos permitir. Não é questão de movimento, é questão de abertura do coração para que o poder do Espírito haja na nossa vida, porque é assim que nós vamos viver uma vida de santidade. A vida de santidade, ela está unida à ação do Espírito Santo na nossa vida. Não temos como ter vida de santidade, vida de oração, ter gosto pela oração, ter gosto pela adoração, ter gosto pelo terço, pelo rosário, pela Eucaristia, pelo estudo da palavra, pelo conhecimento da igreja, se não for por ação do Espírito Santo. E é isso que deve mover a nossa vida de fé, é isso que deve mover o nosso coração. Nós estarmos numa Santa Missa não pode ser sacrifício, não pode ser simplesmente um cumprimento de algo legal. Eu tenho que ir porque eu tenho que cumprir o preceito. Não, não pode ser isso. Quem se deixa levar pelo Espírito Santo, ele tem um coração sedento para encontrar o Senhor. Ele tem um coração sedento por ter a certeza que ao vir à missa, ao vir à igreja, ele tem um encontro com o seu Senhor, e nós precisamos ter esse coração que seja sedento por um encontro pessoal com Deus. Nós precisamos ter um coração que seja sedento por olharmos a palavra de Deus e entendermos que Deus está falando para a nossa vida. Enquanto o mundo vai falando tantas coisas diferentes, o Senhor vai repetindo as palavras, e a gente vai questionando, e a gente vai colocando obstáculos, e a gente vai colocando tantas coisas, tantas referências, e o Senhor repete, ou seja, é a palavra de Deus. Parece que Deus fala com todo mundo, mas não fala comigo. Deus fala com o meu vizinho, Deus fala com quem está no meu grupo, Deus fala com quem está na minha pastoral. Eu vejo as pessoas falando: não, Deus me falou isso, Deus falou aquilo. Mas como que Deus vai falar comigo? Me desculpa, mas se você quer que Deus fale com você, abre a palavra de Deus e leia. Abre a palavra de Deus e estuda, porque aquela palavra ali não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Então, se eu quero que Deus fale comigo, eu preciso primeiramente ler a Bíblia, eu preciso primeiramente ter gosto pela Bíblia, eu preciso ter estudo pela Bíblia. Isso é que é viver no Espírito Santo, isso que é viver um Pentecostes na nossa vida, isso que é ter a graça do derramamento do Espírito Santo. Por que chama de derramamento do Espírito Santo?
Porque São João vai falar que é como rios de água viva, ou seja, o rio que se derrama, o rio que traz o novo, o rio que faz, ou seja, o Espírito Santo ele não é estático, o Espírito Santo ele é dinâmico, por isso que ele vai movendo a nossa vida, por isso que ele vai, cada hora ele vai conduzindo de uma forma, conduzindo de um jeito, ou seja, essa é a ação do Espírito Santo. Ah, mas o que me adianta fazer tantas coisas? Eu dizia anteriormente que me adianta de repente orar em línguas, levantar os braços e achar que estou tendo uma vida espiritual, se de repente eu não tenho coragem de sentar do lado do meu amigo, porque eu não gosto dele. Eu não tenho coragem de sentar mais à frente, porque tem alguém que eu não gosto e eu vou lá para trás. Porque eu não suporto determinadas pessoas, mas eu sou cheio do Espírito Santo. Eu abro o meu coração, eu abro a minha vida e deixo o Espírito Santo. Então deixa primeiramente o Espírito Santo trocar o nosso coração no dia de hoje. Mover o nosso coração no dia de hoje, curar o nosso coração no dia de hoje, transformar, como diz o profeta Ezequiel, tirar do nosso peito um coração de pedra e colocar em nós um coração de carne e colocar dentro de nós o Espírito. Essa é a primeira ação, a primeira característica da igreja primitiva, a primeira característica dos primeiros cristãos está lá em Atos, logo no capítulo 3 de Atos, quando as pessoas olhavam para a comunidade primitiva, quando as pessoas olhavam para os cristãos, eles diziam, olha como eles se amam. Imagina colocar hoje a comunidade de Miracema ali na frente agora, e eles olhando para nós, será que eles diriam isso? Olha aquele povo todo lá como eles se amam. Será que esse seria o olhar da comunidade para nós? Se não for ainda esse olhar, é esse que nós precisamos buscar. Que as pessoas primeiramente vejam em nós o amor entre nós. Muito mais do que aquilo que nós fazemos, muito mais do que aquilo que nós falamos, muito mais do que aquilo que nós queremos fazer, é aquilo que nós devemos viver entre nós. Se não houver amor entre nós, se não houver harmonia entre nós, se não houver reconciliação entre nós, se não houver entendimento entre nós, não houve Pentecostes na nossa vida. Porque a característica do Espírito Santo é o amor e a paz. Se nós não vivemos o amor e não vivemos a paz, estamos vivendo as nossas próprias paixões, aquilo que nós queremos. E às vezes, quando nós vivemos o que nós queremos, nós colocamos para fora a nossa pior versão, a da raiva, a da divisão, a do egoísmo, a da prepotência, a da arrogância, porque nós vivemos satisfazendo as paixões do nosso coração, enquanto na verdade, viver Pentecostes é deixar que o Espírito Santo nos traga, acima de tudo, um coração que saiba amar e saiba perdoar. Quando as pessoas olharem para nós, podem dizer, talvez ele não faça tanto, mas ele vive muito. Isso é viver no Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.